Domingo, 1º de dezembro. Verso para memorizar. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. João 1:18. Eu lhes dei o exemplo. O discurso de despedida de Jesus traz instruções aos discípulos a respeito do futuro. Seu padrão literário é semelhante à despedida de Moisés em Deuteronômio, à bênção de Jacó a seus filhos e às instruções de Davi a Salomão. Jesus confortou os discípulos em relação à sua partida e prometeu um substituto que o representaria, o Espírito Santo. Além disso, predisse que os discípulos enfrentariam tristeza e os exortou a permanecer fiéis. Ouça João 13, versos 1 a 20. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pergunta 1. Por que essa história é tão importante? Que lições Jesus procurou ensinar? Na época de Jesus, as pessoas geralmente usavam sandálias ou andavam descalças. Os pés ficavam empoeirados. Era costume que um servo ou escravo lavasse os pés das pessoas que chegavam para a refeição. Mas nenhum servo estava presente na noite em que Jesus fez sua última refeição com os discípulos antes de ser preso. Para surpresa de todos, o próprio Jesus se levantou da ceia e lavou os pés deles. João 13, versos 4 e 5, descreve as ações de Cristo passo a passo. Esse momento é narrado em detalhes para destacar o ato inacreditável de humildade do Mestre.
Em João 13, versos 8 a 11, vemos o sentimento de perturbação dos discípulos diante das ações de Jesus. Como poderia ele, o Mestre e Senhor, realizar uma tarefa tão humilde? Pedro recusou-se a permitir que Jesus lavasse seus pés, mas foi informado de que, se não permitisse isso, não teria parte com Cristo. Então o discípulo pediu que Jesus fizesse mais, expressando o desejo de estar ligado a ele o tempo todo. O significado da ação de Jesus está relacionado a quem ele é. Em João 13, verso 13, Cristo afirma ser o Mestre e Senhor. Era assim que os discípulos o chamavam, e ele confirma essa realidade. Tais títulos expressam autoridade e poder. No entanto, Jesus ensina que poder e autoridade devem ser usados para o serviço e não para o engrandecimento próprio. Seguindo o exemplo de Jesus, realizamos o lava-pés como serviço preparatório para a ceia do Senhor. E por seu significado, esse serviço também é chamado de ordenança da humildade. O que o lava-pés ensina sobre seguir Jesus e servir ao próximo com humildade?